Você é cristão? Quando é que você se tornou cristão? Se tornou cristão quando alguém te falou de Cristo? Como é que te falaram de Cristo? Será que foi a maneira correta? Porque em Antioquia chamaram os irmãos de cristão pela primeira vez. Em Atos 11, 26. Porque as suas obras, porque a maneira de ser e de estar era diferente dos outros. Mas, e você? O teu comportamento diz que você é cristão? Porque o nosso comportamento dita muito se nós realmente entendemos Jesus Cristo verdadeiramente ou não. Aqui trago 3 pilares que poderemos assim aprender como é que de facto nós seguimos essa vida cristã. Porque a vida cristã é feita de bases e toda ela sai da Bíblia. E a Bíblia é nossa regra e conduta para podermos nos portar neste mundo. O primeiro pilar aqui é fé em Jesus. Todo aquele que professa que é cristão, ele tem que estar firmado em Jesus somente. Não pode estar firmado em outro nome, porque existem vários nomes diferentes agora no mundo atual do cristianismo, sendo citado, que aqui não poderei citar. Mas não é o nome de Jesus. Se estás numa igreja, se estás numa denominação, se estás numa congregação, se estás num local em que não se prega Jesus Cristo, então você não é cristão. Sem tirar, nem pôr, nem aqui deixar dúvidas. Você não é cristão. É uma outra coisa. É uma máscara que você usa e diz que és cristão. Porque também os hipócritas assim mencionavam e diziam que acreditavam em Deus, mas eles eram farsantes, eram lobos devoradores. Cuidado com os lobos devoradores. O ponto aqui é nova criatura. Você mudou? Onde você trabalha? O teu nome, o teu alcunha mudou? Ou ainda permanece o fulano, o elculano que fazia aquilo e ele agora vai à igreja, mas continua a fazer? Será que a corrupção que você faz deixou de fazer? Será que a roubalheira que você faz deixou de fazer? Será que a mentira que você todos os dias faz deixou de mentir? O que você omite deixou de omitir? Deixou assim de andar com tantas mulheres? Deixaste assim de trair tua esposa? De trair o teu marido? Deixaste assim de trocar por interesse? Então, se isso você ainda não deixou, significa que você ainda não é uma nova criatura. Significa que você não é cristão. E logo ainda não depositou a fé em Jesus. Porque todo aquele que é chamado cristão se porta, se veste, anda como Cristo andou. Se você não está a andar, significa que falta alguma coisa em ti. E logo surge a pergunta que eu fiz no início. Você é cristão? Quando recebeu este Cristo? Quem te ensinou deste Cristo? Será que é um hipócrita? Será que é alguém que usou máscara e depois ele tirou? Quando vamos ao domingo na igreja, se portamos como se portamos em casa? Se portamos como se portamos no trabalho? Então, fica aí a dúvida. Vamos para o terceiro ponto. Conhecemos a Jesus quando nós guardamos este mandamento. O que seria guardar este mandamento, que é a Bíblia? O que seria guardar a Bíblia? Seria obediência prática. Todo aquele que não obedece a Bíblia praticamente, ele está morto espiritualmente. E logo não depositou a fé em Jesus. E logo não se tornou uma nova criatura. E logo a sua obediência não será na prática. A sua obediência só será de ouvir e depois, quando voltar a casa, esqueceu tudo. No domingo ficou santo, pediu perdão. E na segunda-feira já é aquele Pedro que rouba, já é aquele Pedro que corrompe, já é aquele Pedro que assim persegue as menininhas, já é aquele Pedro que já não é mais aqui limpo como estava no domingo, vestindo assim uma outra máscara. Será que assim você se porta?
Se você se porta assim, você não é cristão. Porque em Antioquia foram chamados cristãos todos aqueles que andavam, se portavam, continuaram a ensinar as pisaduras de Cristo. Porque a medida do varão perfeito é Cristo. Todos nós temos que chegar a uma perfeição. Todos nós temos que deixar de tomar leite e começar a comer uma comida sólida em Cristo Jesus. Não 20 anos dentro da igreja, ainda continua com as fofocas. Não 30 anos dentro da igreja, ainda continua a ser aquela mulher que não obedece a Deus, que não obedece, continua fofocando, continua traindo seu marido, continua assim, criando intrigas na zona. 30 anos, ainda aquele homem arrogante, ainda aquele homem que ainda continua assim, piscando os olhos para quem passa na rua. Cuidado, porque ainda pensas que és cristão, mas deixaste há muito tempo de ser cristão. Nós consideramos que a África é um dos continentes mais elevados em termos de cristianismo. Que estamos com 730 milhões de cristãos. Será que isso é verdade? Na prática, na obediência à palavra de Deus, se irmos minuciosamente na palavra de Deus, encontraremos cristãos na África. Encontraremos assim pessoas que servem e adoram a Deus. E o mundo? Será que adora a Deus? Então, esta é a questão. Se não haver resposta, significa não somos cristãos. Então, se ainda não é cristão, hoje quero te convidar a servir esse Deus. Feche seus olhos. Ore comigo hoje. Santo, Santo Deus, eu tenho 20 anos, tenho 5 anos, tenho 6 anos de idade indo à igreja, louvando a Ti, bendizendo o Seu santo nome, mas não sinto que sou cristão. Não sinto que mudei. Não sinto que sou uma nova criatura. Não consigo obedecer a Bíblia, nem um versículo. Senhor, hoje eu chego para me render a Ti e dizer que o Senhor é o único que pode assim me livrar. Eu quero depositar a Ti esta minha fé, esta minha confiança, este meu reconhecimento que o Senhor morreu na cruz de Calvário para poder me salvar. E eu sou pecador, Senhor. Então tire-me desta falsidade, desta máscara que estou a viver. Porque eu quero ser uma nova criatura. Eu quero, quando o Senhor vier, não diga que eu vivi em vão e sou um salteador. Pai, me ajude. Em nome de Jesus, entrego minha vida nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Assim você já pertence ao reino de Deus. Mas esses 3 pilares têm que ser a sua vida. Depositar a fé em Jesus, nova criatura, constantemente se renovar e mudar, mediante a palavra de Deus, e todos os dias viver esta mesma palavra. Todos os dias, não importa onde você estiver, não importa a hora, não importa o lugar, a qualquer momento. Então, subscreva no canal, para que juntos possamos andar aprendendo e vivendo a palavra do Senhor. E envie a pessoa que você mais ama, para que ela se mude. Porque esses são os últimos tempos. Em nome de Jesus. Amém.